Para encerrar a nossa última palestra do dia, o impacto socioeconômico do trabalhador com doença inflamatória intestinal, doutora Renata Frois, que é do Rio de Janeiro. Doutora Renata é mestre em medicina pela UFRJ, é titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia, da Federação Brasileira de Gastro, membro do GEDIB e doutoranda pela medicina da UERJ. Muito obrigada, doutora Renata. É uma grande honra estar aqui, encerrando esse dia maravilhoso e marcante para nós que acreditamos na doença inflamatória intestinal, né? Tratamos e acompanhamos vocês, então agradeço muitíssimo ao convite da ABCD e de todos vocês. Bom, vocês são potenciais conflitos de interesse e eu queria começar fazendo, já que eu sou a última, um fechamento de tudo que foi falado aqui um pouquinho e também introduzindo dados novos. Muito foi falado até agora em relação ao diagnóstico e o tratamento no momento adequado. Então, o Rogério falou, a Cirla falou que a gente consegue, se no momento adequado fizer o tratamento mais apropriado, que a doença não progrida para cirurgia, para fístula, para estenose, se for o Crohn, e para outros danos estruturais, como na retocolite. A gente pode mudar realmente esse curso da doença. Também foi falado um pouquinho os conceitos sobre incapacidade e qualidade de vida. E a gente tem que ficar atento a eles, porque, na verdade, a incapacidade é um conceito mais objetivo, né? É uma limitação em realizar uma atividade ou uma participação, diferente da qualidade de vida, que tem um caráter mais subjetivo, que é como você enxerga essa limitação ou essa dificuldade. Por exemplo, um paciente que tem uma ostomia de alto débito, ele vai ser incapaz ou não, dependendo da atividade que ele exerça. Supondo que esse paciente exerça uma atividade mais administrativa e que ele tenha um acesso mais facilitado ao sanitário, pode ser que ele consiga fazer essa atividade. Porém, se ele for, por exemplo, um motorista de ônibus que é uma atividade mais braçal, que tem dificuldade de acesso ao sanitário, e isso pode ser uma incapacidade. Então, é um critério mais objetivo. Agora, como esse paciente que vai várias vezes ao banheiro precisa ter esse acesso ao sanitário várias vezes, quando recebe um convite para ir a algum evento, ele pensa se eu vou, se eu não vou. Isso afeta o quê? A qualidade de vida dele. Porque ele acaba se restringindo muitas vezes a fazer atividades sociais, inclusive. E isso foi mostrado um pouquinho pela Marta na jornada do paciente, né? Que a maioria dos pacientes relata que essas frequentes idas ao banheiro e esse cansaço, eles também afetam as atividades laborais. Tanto falando que perdeu o emprego, quanto falando que não conseguiu uma progressão na sua carreira e inclusive, que isso afetou o potencial do seu trabalho. Então, em todas esses quesitos, essas perguntas, houve um impacto na qualidade de vida e até na incapacidade desses pacientes. E também alguns alvos de tratamento já foram mostrados e cada vez a gente vê que esse alvo começou com a resposta clínica, depois a gente foi para a remissão clínica e hoje o principal, quando nós médicos queremos o melhor tratamento para vocês, é a mudança do curso natural da doença e a melhoria da qualidade de vida. Fundamentalmente, hoje é o maior dos nossos objetivos. Claro, a cicatrização da mucosa é importantíssima, mas a qualidade de vida de vocês é o que deve ser o nosso maior foco conjunto. E aí, quando a gente pensa nessa parte do tratamento mais especificamente, a gente pensa um pouco, foi falado aqui sobre custos, né? E a gente tem dados sobre custos, a gente tem noção de quanto é que custa o tratamento da doença inflamatória. O Parente chegou a falar que aqui no Brasil a nossa incidência é em torno de 5 e a nossa prevalência em torno de 25. Por exemplo, no Canadá, onde é um país que tem muita doença inflamatória intestinal,
a incidência, que são os casos novos, chegam a 25 por 100 mil habitantes e a prevalência de 500 por 100 mil habitantes. E lá, inclusive, eles consideram que se a mortalidade se mantiver estável em 2%, vai chegar a 790 casos por 100 mil habitantes até 2025. Então, lá no Canadá, eles fizeram vários estudos sobre essa questão dos custos. E em relação aos custos diretos, o que são os custos diretos? A Cirla já falou um pouquinho, mas os custos diretos estão todos relacionados ao tratamento. Então, medicação, internação, cirurgia, tudo isso é custo direto. Então, eles tiveram, por exemplo, de custos diretos nesse trabalho, 13 milhões com internação, 18 milhões com cirurgia e 31 milhões com terapia biológica. Mas quanto é que foi o custo indireto? O que é o custo indireto? É aquele custo da perda da produtividade, com afastamento do trabalho, com aposentadoria precoce. Eles tiveram 979 milhões de dólares de custo de afastamento do trabalho, um custo altíssimo. Isso porque lá a média de afastamento deles é baixa, é de cerca de 7 dias, porque eles conseguem muito fazer home office, quer dizer, conseguem fazer muita readaptação do trabalho para os seus pacientes continuarem a trabalhar. Então, a gente fica com uma ideia desses custos e a gente daqui a pouco vai olhar quais são os nossos custos aqui do Brasil. Em relação ainda a esses custos indiretos, tem 3 outros trabalhos que mostram que esses custos indiretos são superiores aos diretos. Quer dizer, os custos com perda de produtividade, com afastamento do trabalho, na Alemanha, na Espanha, na Suécia, foram superiores cerca de 2 vezes em relação aos custos diretos, tá? Aí a gente pensa, mas o tratamento da doença inflamatória intestinal é caro. Sem dúvida, é um tratamento caro, mas não tratar é mais caro. Sabe por quê? Já tiveram vários trabalhos, eu separei 2 sobre adesão. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui sobre terapia biológica, que comparou um grupo que teve adesão ao tratamento, que tomou certinho a medicação conforme o médico prescreveu, e outro grupo que não fez adesão adequada, no final do trabalho, quem tomou a medicação em uso regular teve o custo final menor do que quem não tomou. Por quê? Porque essas pessoas acabaram tendo gastos com hospitalizações, idas a pronto-socorros, medicações adicionais. Então, quer dizer, você ter acesso ao uso da medicação regularmente é importantíssimo. E isso vai reduzir essa conta no final. E não é só biológico, não. Tem trabalho também sobre mesalazina. Quer dizer, quem teve adesão certinha da prescrição em relação à mesalazina e usou de forma regular, teve o custo final menor do que quem usou irregularmente, novamente, por causa de internações, idas a pronto-socorros. Então, essa adesão, tanto do biológico quanto do tratamento convencional, tem um impacto nos nossos custos. Isso é importante a gente tá sabendo dessa informação. Maior ainda se a gente for pensar na cirurgia. Os custos com cirurgia chegam a ser 9 vezes maiores do que os custos com tratamento. Então, tudo isso nos faz pensar que a gente realmente tem que lutar pelo acesso ao tratamento regular. E sobre afastamento do trabalho? O que a gente tem de dado no mundo? Então, em relação ao afastamento do trabalho, cerca de 25% dos pacientes em algum momento que têm doença inflamatória intestinal precisaram se afastar do trabalho. Os dados variam, né? São menores nos Estados Unidos e maiores na Europa. E no Reino Unido, que é um local que publica bastante também, por exemplo, a retocolite tem uma média de 34 dias de afastamento por ano e a doença de Crohn de 40. Na Noruega, eles seguiram pacientes ao longo de 10 anos. Esses pacientes foram acompanhados durante 10 anos e ao longo desses 10 anos, 18,8%, praticamente 20% dos entrevistados em algum momento precisaram se afastar do trabalho ao longo da sua caminhada. Tá? Nesse estudo também mostrou que a maioria desses pacientes eram mulheres. E no Brasil, a gente tem esses dados? Já vamos conhecê-los. Falando ainda um pouquinho sobre os estudos que existem,
um dado muito interessante é esse estudo alemão, porque a Alemanha é conhecida como o país que mais readapta ou reabilita ou reprofissionaliza, são vários os nomes que a gente pode dar, pacientes no mundo. Eles têm um índice muito grande de conseguir que uma pessoa que não consiga mais trabalhar na sua função de origem, seja readaptada a trabalhar em uma outra que ela tenha capacidade e consiga depois de uma qualificação. Então, na Alemanha, cerca de 87% dos pacientes que foram encaminhados a esse programa de reabilitação profissional conseguiram êxito, conseguiram continuar a trabalhar e mantiveram os seus empregos, tá? E ainda assim, na Alemanha, os custos indiretos foram maiores do que os diretos. Bom, no Brasil, o reconhecimento desse benefício por incapacidade, ele é realizado pelo INSS, e o INSS ele avalia 2 critérios técnicos, que são a carência e a qualidade de segurado, e a perícia médica federal, né, avalia a incapacidade laboral e a indicação, se essa pessoa tem ou não indicação de uma reabilitação profissional, de uma readaptação profissional. As doenças inflamatórias intestinais, no entanto, elas não são enquadradas como doenças isentas de carência e nem como doenças isentas de imposto de renda, tá? Foi citado anteriormente que existem projetos, inclusive, visando isso, mas no momento não há esse enquadramento. O que isso significa em termos de carência? Você precisa pelo menos estar contribuindo há 12 meses para você ter direito a um afastamento do trabalho, a não ser quando você tem a isenção da carência, que aí você basta ter contribuído uma vez que você teria direito ao acesso a esses benefícios. Bom, e aí pensando que a gente não tinha dados ainda aqui no Brasil sobre as questões do afastamento do trabalho, essa foi a minha maior motivação para fazer o trabalho de doutorado, né, que eu faço em conjunto com a doutora Ana Tereza, o doutor Heitor e o Antônio José, a Ana lá da UERJ, o Antônio e o Heitor da UFRJ, que a gente publicou em 2017 esse trabalho no Jornal Europeu de Economia e Saúde, que fala do impacto socioeconômico do trabalhador com doença inflamatória intestinal no Brasil. E eu vou apresentar os dados desse trabalho agora para vocês. O que a gente conseguiu ver? A gente conseguiu, junto ao banco de dados do INSS, a gente analisou um período de 5 anos, de 2010 até 2014. Então, nesse período de 5 anos, de todos os benefícios que existiram por qualquer doença no Brasil, tá? 0,01% deles eram por doença inflamatória intestinal, que eram 15.277 pacientes que foram afastados do trabalho por doença inflamatória intestinal neste período. Mas apesar deles só corresponderem a 0,01% de todos os benefícios, eles foram responsáveis por 1% de tudo que foi gasto com o afastamento do trabalho no Brasil. Isso por quê? Porque a média de dias de afastamento do trabalho no Brasil é de 314 dias ao ano. Isso é praticamente o ano inteiro. Então, é praticamente a gente dizer que a cada 5 anos, um ano inteiro não é trabalhado. Então, por isso que esse valor de 1% de tudo que se gasta hoje em dia com o afastamento do trabalho no Brasil é de responsabilidade das doenças inflamatórias intestinais. E por isso eu fiz aquela pergunta em relação se eles levavam em consideração esse tipo de dado na hora de avaliar o impacto, né, financeiro da incorporação de novas drogas. E o interessante disso também é que cerca de 51% desses gastos foram com doença de Crohn, mas 49% com retocolite. Quer dizer, muito equiparado, mas, no entanto, a retocolite tem muito mais dificuldade de acesso do que a doença de Crohn, apesar de gastar praticamente igual. Em relação à média desse tempo de afastamento, pelo menos uma notícia boa a gente tem. Com a incorporação de novas drogas, especialmente dos biológicos, apesar dessa média ser de 314 dias ao ano, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite vem anualmente caindo o número de dias de afastamento ao longo do tempo. Então, isso é um bom indício que, se a gente tiver acesso às medicações, a gente pode diminuir esse número de dias de afastamento
em relação à Previdência. Em relação à quantidade de benefícios temporários, porque existe o nome auxílio-doença, são benefícios temporários, e a aposentadoria por invalidez seria um benefício de caráter mais definitivo. Então, esse benefício temporário, a retocolite tem mais casos do que a doença de Crohn no Brasil, tá certo? E o parente já tinha falado em relação aos dados epidemiológicos que tem mais mulheres, e isso também bate com a literatura internacional, afastadas do trabalho do que homens no Brasil. Em relação à idade, a doença de Crohn afasta pacientes mais jovens do que a retocolite ulcerativa. Isso na nossa prática clínica a gente acaba vendo mesmo, que os pacientes de Crohn cada vez estão chegando mais jovens e, enfim, todos estão em idade produtiva, mas os de Crohn cada vez chegam em idade mais jovem para a gente tratar. Em relação à distribuição no Brasil, o sul do Brasil foi o local que teve mais afastamentos do trabalho. E o local que teve menos afastamentos do trabalho foi o norte do país. E aí é interessante que eu consegui com a Federação Brasileira de Gastroenterologia o número de gastroenterologistas que existe em cada região do país. E no norte é onde a gente tem menos acesso aos gastroenterologistas. Então, essa é a média, né, de 1 para 89 mil, a dificuldade de um paciente conseguir acesso a um gastroenterologista no norte do país. E isso pode ter alguma relação com essa questão do afastamento do trabalho, porque para ser afastado do trabalho no Brasil é necessário um relatório médico que defina, que descreva, o que o paciente está passando, quais são as medicações que ele está tomando para ser avaliado pela perícia médica. Então, essa dificuldade de acesso pode ser uma dificuldade de acesso ao diagnóstico, pode ser uma dificuldade de acesso ao tratamento. Então, são alguns fatores que nos fazem parar para pensar também. Em relação à aposentadoria por invalidez, é outro dado que também é interessante, que a maior taxa de aposentadoria por invalidez que a gente viu no nosso trabalho foi entre 50 e 59 anos. Se a gente pensar que a gente está num momento de reforma da Previdência, que cada vez mais a idade está sendo colocada além dos 60 anos, só se fosse 60 anos e a pessoa se aposentou aos 50, já seriam 10 anos a menos de produtividade. Isso gera um grande impacto socioeconômico para o país. Então, as considerações que eu faço são que, no Brasil, a média de dias de afastamento é muito superior às médias de outros países. Tanto de estudos norte-americanos, europeus. Em geral, eu fiz uma média de 30 a 45 dias ao ano, enquanto nós, 314 dias ao ano. No entanto, há essa tendência à diminuição de dias ao longo desses anos, com a melhoria do acesso às medicações. A doença de Crohn, então, reforçando, ela afasta pacientes mais jovens, enquanto que a retocolite tem maiores taxas de afastamento temporário no país. E eu queria destacar ainda que, mais uma vez, que apesar dos custos serem equivalentes, 51 para a doença de Crohn e 49 para a retocolite, não há uma equivalência de acesso ao tratamento. E a gente precisa realmente estar engajado para mudar isso no país. Eu queria finalizar agradecendo a vocês, pacientes, pela confiança na condução do tratamento de vocês, por me escolherem para estar aqui representando vocês e dizer que são momentos como esse que eu vivi hoje de manhã, quando uma paciente espontaneamente falou que precisou se mudar do Amapá para o Rio de Janeiro para acompanhar comigo, pelo tipo de abordagem e tratamento que a gente consegue fazer lá na nossa equipe multidisciplinar, que nos encorajam e nos dão ânimo e são de grande satisfação pessoal, assim como esse paciente que chegou para mim bem jovem, teve muita dificuldade no diagnóstico e no acesso à terapia biológica até conseguir. Isso fez com que ele se atrasasse na escola, mas no dia que ele conseguiu se formar, a mãe dele, à noite,
10 horas da noite, lá da formatura, me deu esse presente de Natal, dizia, apontando e falando, enfim, consegui terminar meu ensino médio e agradecendo a nossa parceria. E isso não tem preço. Obrigado.